Amém, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, como vão? Passando aqui, queridos, em nome do Senhor Jesus, para dar continuidade à leitura do Evangelho de Lucas, e nós vamos finalizar hoje, amém, em nome do Senhor Jesus, e dar continuidade ao Evangelho de João. Glória a Deus, para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja dada toda a honra, a toda a glória e todo o louvor. Amém? Somente a Ele, ao nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Do Evangelho de Lucas, vamos ler capítulo 22, 23 e 24. Amém? E vamos ver o que o Senhor tem nos ensinado na palavra dele. Amém? Em nome de Jesus. 22. Estava, pois, perto a festa dos pães asmos, chamada de Páscoa. E os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam Jesus, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitões de como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E lhes perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhe disse: Eis que, quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segue-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: Tomai-o, e partiu entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu, e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo em favor por vós. Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento, no meu sangue que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me traz está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, a quem governa como quem serve. Pois, qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino como meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar. Em outras traduções vai dizer peneirar, como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te
te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. E disse-lhe: Quando vos mandei sem bolsa, alforje ou sandália, faltou-vos porventura alguma coisa? Responderam: Nada. Ou seja, não faltou nada, né? Disse-lhe, pois, mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje. E o que não tem espada, venda a sua veste e compre-a. Porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse: Basta. E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelho orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? E vendo que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondeu Jesus, disse: Deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes e capitões do templo e anciãos que tinham ido contra ele: Saíste com espadas e porretes como para deter um salteador? Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim. Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Então, prendendo, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E, havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar sentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: Este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase 1 hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. E os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo. E vendo-lhe os olhos, feriram-no no rosto e perguntaram-lhe, dizendo: Profetiza-nos, quem é que te feriu? E outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. E logo que foi dia, juntaram-se os anciãos do povo, e os principais dos sacerdotes e os escribas, e o conduziram ao seu concílio. E lhe perguntaram: Se tu és o Cristo, dize-nos. Ele replicou: Se vos disser, não creieis. E também, se vos perguntar, não me respondereis, nem me soltareis.
Desde agora o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. Desde agora o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. E disseram todos: Logo, és tu, Filho de Deus? E ele lhes disse: Vós dizeis que eu sou. Então disseram: De que mais testemunho necessitamos? Pois nós mesmos ouvimos da sua boca. Capítulo 23. Jesus perante Pilatos e perante Herodes. E levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos e começaram a acusá-lo, dizendo: Havemos achado este pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César, e dizendo que ele mesmo é Cristo, o Rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: Tu és o Rei dos judeus? E ele, respondendo, disse-lhe: Tu o dizes. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: Não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: Alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galileia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galileia, perguntou se aqueles homens eram galileus. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remetendo a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhe veria fazer algum sinal. E interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. E estavam os principais dos sacerdotes e os escribas acusando-os com grande veemência. E Herodes, com seus soldados, desprezou, e escarnecendo dele, vestiu de uma roupa resplandecente, e tornou a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois antes andavam em inimizades um com o outro. Ou seja, eles se uniram, eles não tinham amizade um com o outro, porém para ali destruir o nosso Senhor Jesus Cristo, eles se uniram para fazer o mal contra o nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 13. E convocando Pilatos, os principais dos sacerdotes e os magistrados e o povo, disse-lhes: Haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando da vossa presença, nenhuma culpa de que o acusais acho neste homem. Jesus era inocente, não se achava culpa nele. Porém, era necessário que a palavra de Deus se cumprisse na vida de Jesus Cristo. E aqui, nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E era-lhe necessário soltar-lhe um detento por ocasião da festa. Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: Fora daqui com este, e solta o Barrabás. Barrabás fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar Jesus. Mas eles clamavam em contrário, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Então ele, pela terceira vez, lhe disse: Mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e os seus gritos e os dos principais dos sacerdotes redobravam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam, e soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. E quando iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para que a levasse após Jesus. E seguiu grande multidão do povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: Bem-aventuradas as estéreis e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes:
caí sobre nós, e aos outeiros, cobre-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isso, que se fará ao seco? E também conduziram outros dois que eram malfeitores para com eles serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou? Salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse Jesus: Senhor, lembra-te de mim. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galiléia estavam de longe vendo essas coisas. E eis que um homem por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos autos dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e quem também esperava, e que também esperava o reino de Deus. Este, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. E, havendo-o tirado, envolveu no lençol e pô-lo num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também. E viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Capítulo 24. A ressurreição. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes, e, estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena, Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, aos que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhe pareciam como desvario, e não as creram. Ou seja, eles não creram,
quando as mulheres foram em direção a eles para falar do acontecido. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lençóis ali posto e retirou-se, admirando consigo aquele caso. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que estava de Jerusalém, que distava de Jerusalém 60 estágios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. E ele lhe disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? Jesus estava falando com eles, já ressuscitada. E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrina em Jerusalém, não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, e diante de Deus e do todo o povo. Como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhe disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram. E ele desapareceu-lhes e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados 12 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como dele foi conhecido no partir do pão. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não o crendo, eles, ainda por causa da alegria e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. E que ele tomou e comeu diante deles, e disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para que compreendessem as Escrituras. Olha só isso. Então abriu-lhes o entendimento para que compreendessem as Escrituras.
e disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha, que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, que se cumpre lá, no capítulo 2 de Atos. E levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Aqui eles obedeceram ao Senhor Jesus, que depois de ressuscitar o Senhor falou para eles: Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, aqui, quando o Senhor ele abençoa eles e é elevado ao céu, aqui vai dizer assim: e adorando eles a Jesus, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Eles obedeceram ao Senhor, e é incrível também que no versículo 45 que diz assim: então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E 47 vai dizer assim: e em seu nome, no nome dele, se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, essa leitura dessa palavra maravilhosa e abençoada, esses versículos finais, é tão importante para nossas vidas, porque quando a gente vai ver a pregação de Jesus Cristo, a pregação dele era: arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. E nós vemos hoje muitas pessoas criticar aqueles que pregam essa palavra, a palavra do arrependimento para a remissão dos pecados, que foi essa ordem que Jesus deixou para nós também hoje, E em seu nome se pregasse o arrependimento. Foi essa pregação que Jesus Cristo deixou para que aqueles que ele escolhe para fazer o ID, é essa pregação que tem que ser pregada, E muitos já não querem mais ouvir essa pregação do arrependimento. João Batista também pregava: arrependei-vos, raça de víboras. Jesus chegou: arrependei-vos, arrependei-vos. Então, arrependei-vos de quê? Dos pecados, para a remissão, para a remissão dos pecados, se arrepender das coisas erradas, dos maus caminhos. Essa pregação que muitas pessoas não querem ouvir hoje, elas querem ouvir outros tipos de pregações, que vai ali, massagear o seu ego, que vai fazer a sua vontade, a vontade da sua carne. Pessoas que só querem ouvir palavras: Jesus, ele é amor. Jesus, ele nos dá vitória, sim. Jesus, ele nos abençoa, sim. Mas também Jesus quer que nós venhamos a nos arrepender dos nossos pecados, a nos posicionar na presença dele, a fazer a vontade dele. O Senhor Jesus, ele nos chama para que haja a remissão dos nossos pecados. Então, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Hoje, a gente vê tantas pregações e quase nem sempre pregação: arrependei-vos, arrepende do teu adultério, arrepende da tua fornicação, tu que rouba, tu que mata, tu que faz isso, tu que faz aquilo, te arrepende. E aí as pessoas ficam com raiva por causa dessa pregação. Mas é essa pregação aqui que leva para o céu. É essa pregação aqui que leva o ser humano à salvação. É essa pregação que leva o ser humano ao arrependimento. E é essa pregação que Jesus ele deixou para as nossas vidas. É essa pregação que Jesus quer que o povo venha pregar nos templos. Onde ele mandar, aonde ele enviar as pessoas, é essa pregação que ele quer
Às vezes eu vou falar porque eu já passei por isso, né? Hoje a gente vê, né, as pessoas falando quando vai pregar o arrependimento. Olha, isso está errado. Jesus, ele nos ama. Jesus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Jesus não ama o pecador e ama o pecado do pecador junto. Jesus ama o pecador, porém o Jesus não ama o pecado, né? Jesus, ele é santo, ele é puro, ele é justo. Então, aí as pessoas, o que mais vê agora, as pessoas criticam, pessoas que pregam a palavra do arrependimento, né? Te converte, sai do teu pecado, sai da bebida, sai da droga, sai da prostituição. E essas pessoas já vão de prontidão com a palavra na ponta da língua. Ah, tá julgando, né? Quer dar um de santo, quer dar uma de santa, é religiosa, é isso, é aquilo, mas não. A gente tem que obedecer a palavra do Senhor. E não importa as pessoas que vão criticar, que vão julgar, que vão apontar, que tu está julgando, não. É a palavra e ela tem que ser pregada. A palavra do arrependimento do pecado, né? Se converta, saia do pecado. Porque Jesus, ele abomina o pecado. Ele nos ama. Jesus é amor, mas também é fogo consumidor. Jesus é justo, é um justo juiz, né? Ele é o delegado, nosso Deus é o juiz. Então, a pessoa, ela tem dois caminhos. Ou é a porta estreita ou é a porta larga, né? Aliás, ela tem duas portas a entrar. Caminho só tem um, que é Jesus, né? Essa é a verdade, a colocação certa. Há duas portas, a porta estreita e a porta larga, né? Então, a palavra do Senhor vai dizer o que é as trevas com a luz. Ou nós somos luz, ou nós somos trevas. Ou nós servimos a Satanás, ou nós servimos a Deus. Da nossa boca não pode jorrar nem água amarga e nem água, né, doce. Ou a gente está nas trevas, ou a gente está na luz. Não pode ninguém ficar em cima do muro, né? Um dia está servindo a Deus, outro dia está servindo a Satanás. A gente tem que decidir. Só há um caminho que leva ao Pai. É Jesus Cristo. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Somente Jesus é o pão da vida. Somente Ele é a água que sacia a nossa fome e a nossa sede. Somente Jesus nos dá a paz que o mundo não pode nos dar. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, esse versículo ele é muito forte para nossas vidas, porque e em seu nome, né, no nome dele, se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Então, é essa a ordem de Jesus para a humanidade. É pregar o arrependimento, né? É pregar o arrependimento. Tem que falar mesmo a verdade. Muitas pessoas não querem ouvir porque elas querem continuar no pecado, elas querem continuar fazendo a vontade da carne. Quando a gente vem para Cristo, queridos, nós precisamos largar o pecado. Precisamos largar aquela vida que a gente vivia. Precisamos nos afastar de certas pessoas. Vai ser necessário. O Senhor ele vai permitir pessoas ficar nas nossas vidas, vai. Então, tem outras pessoas que Jesus não vai permitir ficar nas nossas vidas. Porque assim foi na minha. O Senhor, ele tirou, ele arrancou pessoas para longe de mim. Pessoas que não estavam no propósito de Deus na minha vida. Então, o Senhor, ele não quer mais que a gente venha participar de roda de escarnecedores, né? De lugares, como eu sempre falo quando eu vou ler uma palavra, eu sempre estou falando isso, porque aconteceu comigo, queridos. Então, o Senhor, ele derrama o temor dele sobre as nossas vidas. O Senhor, quando ele derrama o temor dele sobre as nossas vidas, dificilmente a gente vai participar de algo que vai resplandecer não a luz, mas as trevas. O Senhor fala: apartai-vos de toda a aparência do mal. Então, tudo aquilo que aparenta ser mal, que eu sei que aos olhos de Deus é abominável, eu preciso me afastar, né? Por mais que estejam pessoas ali que você conhece, pessoas mesmo até que são da tua família, da tua parentela, às vezes a gente recebe convite para participar de festas, disso e daquilo, a gente não vai, nós somos criticados. Eu sou criticada e eu nem ligo para isso, queridos. Eu nem ligo. O importante é fazer a vontade de Deus. E o importante é não se corromper, né? O importante é não sujar as vestes.
O importante é se afastar do pecado, daquilo que aparenta o mal, que eu sei, né, que se eu estiver ali no meio de pessoas que estão ali bebendo, ouvindo música do mundo, fazendo um monte de coisa errada, imagina só eu que sirvo a Deus, né, estando ali no meio, a não ser que seja uma direção de Deus, mas para mim levar a palavra ou fazer algo da parte do Senhor, entende? Então, ninguém julga, ninguém está julgando, porque um dia eu estava, né, nas trevas, o Senhor me arrancou das trevas para a sua gloriosa luz, porque um dia eu bebi, um dia eu usei droga, um dia eu me prostituí, eu fiz tudo isso, um dia eu adulterei, forniquei, fiz um monte de coisa errada. Mas a gente sabe que quando a gente vem para a luz do Senhor, a gente vai andar por lugares, vai andar em meio de pessoas, conforme a vontade do Senhor. Se Ele falar, vai, prega a minha palavra para eles, a gente vai ter que ir. Mas se Ele vai falar, como já aconteceu comigo, o Senhor, eu posso ir, é da tua vontade, o Senhor dizer que não era para ir. Então pessoas vão nos criticar, vão nos apontar, porque Deus conhece a intenção do coração de cada um, né? Tem pessoas que não querem mesmo saber de Deus, tem pessoas que querem viver mesmo no lamaçal do pecado. E o Senhor diz na palavra dele que a gente não tem que lançar as pérolas aos porcos, né? Porque tem pessoas que você está ali, você está falando e você está lançando pérolas aos porcos, elas não estão nem aí, elas estão zombando da palavra do Senhor, estão zombando de ti, estão zombando do reino de Deus. Então não tem o porquê a gente estar no meio dessas pessoas. O Senhor Jesus vai nos ensinando. O Espírito Santo de Deus é que nos conduz. Paulo vai ter em determinadas palavras lá em Atos que ele já estava pronto para ir para alguma cidade. Mas a palavra vai dizer que o Espírito Santo de Deus impediu ele de ir, né? Paulo também entrou em lugares onde pessoas eram feiticeiros. E devido totalmente o poder de Deus estar sobre a vida dele, muitas pessoas se converteram. Então é assim, a gente tem que ir, mas pela direção do Espírito Santo, a gente também tem que ter sabedoria, a gente também não pode chegar, né, em lugares onde as pessoas estão aí fazendo um monte de coisa errada e chegar lá, olha, abandona isso, abandona aquilo. Não, a gente tem que ter sabedoria, a gente tem que ter entendimento, tem que ter a direção do Espírito Santo de Deus. A gente também não pode escandalizar o Evangelho do Senhor. A gente também não pode escandalizar no meio das pessoas, nós temos que ter muita vigilância. Quantas pessoas não estão aí sendo envergonhadas? Quantas pessoas não estão envergonhando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? Estão envergonhando a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, estão sem sabedoria, né? Ao invés de ganhar aquela pessoa para Cristo, acaba afastando, né? Porque vai lá, faz maior escândalo. Ai, larga isso daí, né? É uma forma de falar totalmente, realmente, de julgar, né? Então a gente não pode chegar assim, a gente tem que somente ali se afastar, muitas das vezes, ter sabedoria, né? Tratar bem, não tratar mal as pessoas, aquelas pessoas que estão ali fazendo as coisas erradas, não tratar mal, né? A gente tem que ter essa sabedoria. Eu não gosto de tratar ninguém mal, eu não gosto, já tinha isso comigo, né? E ainda mais agora estando na presença do Senhor, de tratar as pessoas mal, de ser ignorante. Tem pessoas tão ignorantes que chegam nos lugares e já vai com ignorância com outras pessoas que, sabe, nem conhece, chega lá discutindo, procurando. É que nem quando a gente vai assim a algum pronto-socorro, né? Sempre tem um engraçadinho ou uma engraçadinha ignorante, né? Que qualquer coisinha quer procurar confusão. Então, dessas pessoas a gente tem que ter vigilância, tem que se afastar, né? Tem que ter vigilância. E aí o Senhor, ele nos ensina isso na palavra dele, não é julgar, mas a gente precisa pregar sim a verdade, precisa pregar a palavra do Senhor, precisa pregar, arrependei-vos seus pecados, né? Porém com sabedoria, com entendimento, né? E aí tem pessoas que o Senhor vai permitir mesmo a gente falar muito assim, bem claro com elas, falar muito à luz da Bíblia mesmo, dentro da palavra, né? Mais profundo, chamar mesmo, exortar mesmo, né? Porque já aconteceu também comigo de eu fazer isso com alguém, né? E está ali o Senhor falando e chamando a atenção,
falando, larga isso, sai disso, se tu quer sair dessa vida, tu precisa parar de beber, tu precisa parar disso, porque foi assim comigo, queridos. Eu abria a minha boca, eu falava de Deus, né? Eu orava, porém eu não saía do pecado. Eu ficava ali o tempo todo bebendo, fazendo coisa errada, me prostituindo. Até o dia que o Senhor foi permitindo se estreitar para o meu lado, foi permitindo acontecer um monte de coisa, foi permitindo ali eu ser tocada pelos demônios, ser agredida toda madrugada, os demônios me batiam, me escoteavam, o meu cabelo amanhecia no chão, cortado. Isso é o reino espiritual, queridos. Tantas coisas eu vivi, eu presenciei do reino espiritual, que tem tantas coisas que talvez tenha até pessoas que não vão acreditar, mas eu também não estou nem aí, porque foram coisas que eu vivi e eu presenciei com a permissão de Deus, né? E foi se estreitando para o meu lado a muitas coisas. Então, o Senhor permitiu para que eu me despertasse, porque da nossa boca a gente não pode, né, como eu disse, jorrar 2 tipos de água. A gente não pode estar nas trevas e querer estar na luz ao mesmo tempo. Então, cheguei o dia que eu bati o pé e eu disse para o Senhor, eu falei, Senhor, a partir de hoje, eu nunca mais vou fazer isso, nunca mais vou beber, eu nunca mais vou me prostituir, eu nunca mais vou abandonar minha família para estar por aí. E assim eu fiz, eu cumpri com a minha palavra, e para a glória e a honra do nosso Senhor Jesus Cristo, eu estou aqui, cumprindo, e eu cumprirei, porque eu falo para o Senhor que para aquela vida que eu vivi, eu não quero voltar mais. Eu estou muito bem na presença do Senhor Jesus Cristo. Vem as lutas, vem as tempestades, vem as guerras, vem, mas Ele está conosco. É totalmente diferente, querido, do que a gente não ter Cristo na nossa vida. A gente passar por muitas coisas e mesmo assim o Senhor ainda derrama a misericórdia dele sobre as nossas vidas, porque eu me lembro de tantos livramentos que Deus me deu, porque Ele já tinha me escolhido. Eu já era um vaso de honra para Ele, né? Então, tantos livramentos, às vezes o Senhor vai trazendo à nossa mente. O dia que Ele deu um livramento, que era para acontecer um acidente, que era para acontecer uma morte, que era isso, que era aquilo, e eu fico, meu Deus, o Senhor estava lá. O Senhor não deixou fazer isso comigo. Então, Ele já vinha me guardando, né? E agora, estando na presença dEle, muito mais, né? Então, o Senhor, muitas das vezes, também vai permitir algo nas nossas vidas, porque algo Ele está nos ensinando, né? Nada é por acaso. Sempre tem um propósito, sempre tem algo que o Senhor quer nos mostrar, quer nos falar, quer nos ensinar, quer nos amadurecer, quer nos forjar, quer nos capacitar. Então, é maravilhoso estar na presença do Senhor Jesus Cristo. Quando a gente vai para a presença de Jesus, começa a acontecer muita coisa. Mas é porque Jesus, Ele está colocando tudo. Não, Ele não está colocando tudo no seu devido lugar. Ele está mudando todo o cenário da nossa vida. E para isso Ele vai ter que fazer uma limpeza na nossa vida, na nossa casa. Casa o quê? Que é a casa, é a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, renovar. O Senhor, Ele vai tirar tudo aquilo que não é dEle para colocar o que é dEle nas nossas vidas. Ele vai entrar em todas as áreas das nossas vidas para transformar. Então, muitas pessoas não entendem isso. E elas acabam ali, né? São pessoas até que não se firmam na rocha verdadeiramente. São pessoas que constroem a casa na areia e não na rocha, né? Vem os ventos, vem a tempestade, vem a chuva forte. E a casa que está firmada na rocha, pode vir o que vier, ela não desaba. Mas a casa que foi construída na areia, né? No raso, vem tudo. E aquela casa, grande é a queda dela, assim diz a palavra, né? Então, esse é o homem tolo, né? Que não se firma na palavra, que não se firma em Cristo. Quantas lutas, queridos, quantas tempestades, meu Deus, quantas provações, quantos desertos eu já passei na presença dele. Principalmente no início da minha conversão foi que passei mesmo. Muitos levantes, foram muitas tentações, né? Foram muitas provas, mas a todas elas eu suportei.
a todas elas eu resisti e aqui eu estou de pé. E por eu ter obedecido a palavra do Senhor, e por eu ter suportado, por eu ter resistido, o Senhor abriu grandes portas, o Senhor me abençoou grandemente na minha vida espiritual, principalmente na minha vida espiritual, na minha família. Então, o Senhor Jesus, Ele é maravilhoso, queridos. Não tem como a gente não querer esse Jesus maravilhoso. Não tem como a gente não querer esse Jesus maravilhoso, né? Quando nós temos um encontro verdadeiramente com Ele, como eu tive encontros verdadeiramente com Cristo, né? Na minha libertação, que Ele mesmo se revelou para mim. Ele mesmo fez muitas coisas na minha vida pessoalmente. Não usou ninguém para chegar comigo na minha casa, não. Ele mesmo se revelava para mim, Ele mesmo falava comigo e fala até hoje para a glória do Senhor Jesus. Eu ouço a voz do Espírito Santo de Deus e eu sei da forma e da maneira que Ele fala comigo. Então, tudo isso o Senhor vai nos ensinando. O Senhor vai nos ensinando. É essa pregação que Ele deixou para nossas vidas, né? Porque o Senhor sempre vai estar nos ensinando algo. A nossa libertação, ela é um processo dia por dia na nossa vida. Nós não somos santos, né? Nós não somos santos. Nós somos pessoas que nós pecamos no nosso dia, nós fazemos algo que não vai agradar a Deus. Tem uma palavra que de repente, até na mente você vai julgar, de repente você vai pensar algo, né? Pensar algo de alguém, você vai falar de repente algo de alguém, você vai fazer algo de errado que não vai agradar a Deus, e aí nós dobramos nosso joelho, pedimos perdão do Senhor. E o que que nós temos que fazer? Pedir perdão dele, se arrepender e não praticar mais, né? Então o Senhor Jesus Cristo, Ele é misericordioso. A palavra do Senhor vai dizer que aquele que larga o pecado, ele alcança a misericórdia. Ele alcança a misericórdia de Jesus quando verdadeiramente de todo o seu coração, ele larga o pecado e não pratica mais. Isso agrada o coração de Deus grandemente, queridos. Vocês não têm noção de quando você fala, Senhor, me perdoa, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais. Quando eu falei isso, queridos, para Deus, foi como se o céu fosse rasgado e o Senhor desceu sobre a minha vida. E numa madrugada eu fui liberta. E eu não quis nunca mais, queridos, fazer aquelas coisas abomináveis a Deus. Eu comecei a sentir nojo de tudo. Até da minha veste que eu vestia, vestes vulgares, né? E eu passei a sentir nojo, os pince que eu usava, eu fui arrancando tudo, eu passei a sentir nojo de tudo aquilo que eu usava. Foi assim um poder mesmo de Deus sobrenatural sobre a minha vida. Então o Senhor foi ali arrancando pessoas da minha vida. O Senhor foi levando para longe. O Senhor foi se revelando em sonho para mim. O Senhor vinha e falava comigo. E aí, queridos, aqueles demônios que tocavam em mim toda noite era uma perturbação, toda noite eu era agredida, toda noite tinha aquele homem de preto do meu lado, de chapéu preto, me perturbando. Ele me aprisionava toda. Eles não puderam mais tocar em mim. E eu nunca vou esquecer essa experiência que eu tive com o Senhor. Quando eu estava no quarto, eu estava orando o Salmo 91. Toda noite aquele homem de preto, toda noite, era toda noite ele já estava. Ele tinha aquele horário de se chegar perto de mim. E eu sempre me lembro que eu sempre dormia embrulhada dos pés à cabeça, para mim não olhar para ele, né? Ele sempre estava ali. Então, queridos, eu me lembro que nesse dia eu já estava passando pelo processo de libertação. Depois disso eu caí, né? Eu manifestei umas três vezes. Uma vez foi dentro de casa. Eu manifestei, foram muitos demônios, né, que estavam ali sobre a minha vida. Eu passei dias com muita dor no meu corpo. Eu já estava congregando nesse tempo, eu estava bem no início, congregando. E veio os irmãos, veio uma irmã na minha casa. E foi uma guerra muito grande, né? E depois eu fui pro monte, manifestei na igreja, aliás, no monte, na igreja foi também uma vez, manifestei no monte 2 vezes, até, enfim, o Senhor me libertou e depois disso
Eu recebi o batismo do Espírito Santo, onde eu fui batizada dentro de casa, em falar em línguas, né? Recebi o dom de Deus. O Senhor me purificou para eu poder receber o Espírito Santo sobre a minha vida, o batismo do Espírito Santo. O Senhor fez um trabalhar antes na minha vida. Então, tudo isso foi dentro de casa, né? Esse batismo do Espírito Santo foi dentro de... Aliás, o batismo do Espírito Santo eu recebi lá na igreja, pela imposição de mãos do meu pastor. E dentro da minha casa, né, foi quando eu fui batizada em línguas. Né? Eu recebi, que eu me lembro que foi numa tarde, que nessa época era a comemoração do Dia das Mães, e eu pedi ao Senhor, eu clamei ao Senhor que eu queria ser uma discípula dele. E quando eu fechei a minha boca neste momento, foi quando houve o batismo em línguas, né? Eu fui batizada em línguas e Deus começou a falar muito comigo. Eu ouvi nitidamente a voz de Deus e a minha língua começou a embolar, eu comecei a pular dentro do quarto e pulava muito e falando em línguas, e minha língua foi maravilhoso demais, queridos. Foi muito maravilhoso, eu nunca na minha vida vou esquecer essa experiência que eu tive com Deus, uma das experiências que eu tive com Deus, né? Então, eu manifestava antes, e esse homem de preto, ele sempre estava ali até o dia que ele viu a Bíblia. Eu me lembro, eu nunca vou esquecer, que eu estava no quarto dos meus filhos e eu tinha acabado de ler Salmo 91, tinha colocado a Bíblia na ponta da cama e fui dormir. E toda vez que ele vinha um pouco distante de mim, né, eu já sentia a presença dele, meu corpo já ia paralisando todo. Eu já não conseguia mais me mexer. E dessa vez, eu vi quando ele vinha entrando, né? Ele vinha chegando na porta do quarto. E eu consegui me levantar. Eu consegui levantar minha cabeça, eu forcei a minha cabeça, eu levantei para ver ele, para olhar para ele. E eu só dormia coberta. Quando eu olhei para ele, ele parou na porta do quarto. E ele olhou para a Bíblia que estava na ponta da cama. E dali que ele sumiu. Ele não entrou no quarto, ele não pôde mais tocar em mim. E desde então, nunca mais, até hoje, ele nunca mais apareceu. Então, eu vivi muitas coisas antes da minha conversão. Né? O reino espiritual já estava em movimento, Satanás, ele com toda certeza já sabia que eu era uma escolhida do Senhor e ele se levantou muito contra a minha vida, muito mesmo, muito. E nesse tempo eu não congregava ainda, bem no início, né? Quando aconteceu a minha libertação. E eu não congregava ainda, não conhecia ninguém para me ajudar em oração nem nada. O próprio Senhor Jesus veio do céu e ele me libertou numa madrugada. E eu nunca vou esquecer essa experiência que eu tive com ele. E daí foi, né, quando começou. As tentações, que eu digo assim, pessoas vinham, me ofereciam isso, me ofereciam aquilo. Em sonhos eu era muito atacada. Mas eu fiquei firme, eu não desisti. Né? Eu suportei todas as tentações. E eu recebi as minhas bênçãos do Senhor espirituais. Né? Eu recebi. Porque depois, quando eu comecei a congregar, eu já quis me batizar logo de imediato. Ninguém me obrigou a nada, já estava na minha mente. Eu queria descer as águas. Eu estava arrependida dos meus pecados verdadeiramente. Eu queria servir a Cristo verdadeiramente. Eu não conhecia nada, queridos, nada. Ainda estou buscando conhecer a palavra do Senhor. Eu não conhecia nada. Só o Salmo 91, porque o bispo que o acompanhava, ele sempre orava o Salmo 91 e daí eu fui aprendendo. Aprendi a orar através da vida dele até hoje, né? Para a glória de Deus. E então... eu passei, né, a viver experiências sobrenaturais com o Senhor Jesus Cristo. E eu passei a ser visitada por Deus. Né? Os anjos do Senhor, como eu já contei em outros vídeos, arrebatamentos também. Eu vivi 3 arrebatamentos, né? Os anjos vinham me buscar e me levavam no céu e me traziam de volta. Muitas pessoas talvez nem acreditem nisso, mas não importa, como eu disse, o importante é que eu vivi essa experiência e que eu nunca vou esquecer. Bem no início, antes de eu congregar, foi desse jeito, queridos, que Deus ele me fortalecia. Era dessa forma, Deus se revelava muito para mim. Deus me dava muitas experiências
Era Ele quem me sustentava, porque eu não tinha ninguém aqui na terra, eu não conhecia ninguém, eu nem sabia que um dia eu ia congregar, né? Então Deus foi fazendo a obra na minha vida, Ele mesmo pessoalmente. Aí vinha, os anjos me levavam, eu via o trono do Senhor, eu via o Senhor sentado no trono, eu via uma grande multidão no céu. Aí depois eu ia a conversa, o Senhor dizia que eu tinha que voltar, aí eles me traziam de volta, né? Depois vinha, passava um tempo, eu fui de novo arrebatada, né? E aí foi isso, queridos. Há 2 anos atrás também eu vivi outra experiência com Jesus Cristo, exatamente também, né? Foi no Dia das Mães, num domingo, que eu estava só em casa e meu esposo tinha saído para almoçar com a mãe dele e eu decidi não ir, eu decidi ficar em casa, porque eu queria estar no meu quarto ali orando, buscando a presença do Senhor. E me veio sobre mim um grande, assim, um sono muito profundo, um grande sono mesmo, que eu acabei, né, dormindo. E foi quando eu vivi um outro arrebatamento. O Senhor me levou no céu, né? E é uma outra experiência que eu vou contar um tempo para vocês, que eu nunca vou esquecer também. Ele me levou, né? Eu me via dentro de um redemoinho com ele segurando o tempo todo na minha mão, até que a gente chegou na entrada, uma parte do céu. E eu não queria mais voltar, queridos. Eu chorava muito, 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 muito. Eu não queria mais voltar para cá. E o Senhor dizia assim na mente, né, que eu tinha que voltar. Ele colocava a imagem dos meus 2 filhos, né, que eu tinha que voltar por eles para cuidar deles. E aí depois foi aí, com o tempo revelado, né, uma situação de enfermidade, que a minha cova já estava aberta, mas Deus estava me dando o livramento. Eu acredito que foi isso, né? O Senhor veio, me levou, né? E eu nunca vou esquecer também que a mão que tem a minha aliança, e essa mesma aliança aqui, eu até comprei uma outra aliança para trocar no lugar dessa, mas eu perdi essa outra aliança. Passei muito tempo sem encontrar e eu peguei, eu tinha perdido essa também. E eu encontrei essa, eu entendi, porque o Senhor Jesus, ele beijou aqui em cima dessa aliança. E é uma aliança que ele tem comigo, né? Além do meu casamento, o meu esposo, né, é Jesus Cristo. É uma aliança que ele nunca vai quebrar na minha vida. É um esposo que ele nunca vai me abandonar, né? Então, é um esposo que ele nunca vai me rejeitar. Então, eu nunca vou esquecer, eu chorava que nem uma criança depois que o Senhor me colocou em cima da cama, meu espírito, meu corpo, né? Que eu via o meu espírito doía quando era arrancado do meu corpo. E ele me levava, depois me trazia de volta. Então, é isso, queridos. Não tem como, queridos, não tem como não estar na presença de Jesus. É por isso que eu falo, você que nunca teve experiência com ele, busque uma experiência com ele, peça dele, mas saiba pedir, saiba se expressar. Peça do Senhor Jesus. É tão maravilhoso quando o Senhor Jesus se revela para nós. Quantas pessoas não estão na presença dele, mas nem conhecem ele verdadeiramente? Nem conhecem a voz dele verdadeiramente. Então, esta palavra e este testemunho que eu compartilho com você, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu vou estar também contando uma outra experiência para vocês dentro da palavra do Gadareno, que eu estava meditando nela ontem à noite e me veio muito, né? Eu me vejo como Gadareno, eu me via, né? Aliás, eu me vejo dentro dessa palavra, porque eu estava como Gadareno, né? Eu estava vivendo como ele vivia naquele sepulcro, né? Naquele lugar de trevas, né? Cheio de demônio, né? Era assim que eu estava. Então, assim como Jesus fez na vida dele, libertou ele, levou ele de volta para a família dele, assim Jesus fez na minha vida. Então, eu quero, dentro dessa palavra, logo mais à frente, contar um testemunho também. Uma experiência que eu vivi com Jesus Cristo quando ele me levou debaixo da terra. Uma experiência onde ele me levou debaixo da terra, que tinha um lugar,
O lugar de trevas era lá, naquele cativeiro que eu estava. Era lá que a minha alma estava aprisionada. E o Senhor me permitiu descer aquele lugar e sair de lá. Amém? Em nome do Senhor Jesus, eu vou contar essa experiência para vocês, dentro da palavra de Gadareno. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero agradecer a Deus por essa palavra e por finalizar esse livro de Lucas, esse Evangelho de Lucas, e nós vamos dar início, em breve, no Evangelho de João, que é maravilhoso. Amém? Em nome de Jesus, fiquem todos na paz. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.